Aleluia. Começou? Amor, pode orar um pouco ou você já vai iniciar a pregação? Pode orar? Pode orar uns 5 minutos. Acho que o pastor Alex começou, pastor? Peraí. Então já é melhor. Para não estender muito. Mas, pastor. Começou, pastor? Não, já começou. Está ao vivo? Sim. Não, eu tenho que esperar o almoço. Glória a Deus, porque eu não sabia que você ia descer agora. Problemas técnicos. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos, igreja, nesse domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, porque estamos comemorando tanto a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Ele vive, igreja, como diz a palavra do Senhor. Amém? Nós estamos aqui tomando todas as medidas e prevenções cabíveis segundo o sistema público de saúde, mantendo mais ou menos aqui, igreja, a distância de 1 metro. E os demais que vieram aqui antes já levaram a sua ceia para acompanhar conosco ao vivo pelo Facebook, pela essa live agora, amém? Eu gostaria de iniciar, igreja, este culto em honra e glória ao nosso Salvador Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus, amém? Você que está em casa, ora juntamente comigo. Vamos buscar a face do Senhor em espírito e verdade. Vamos orar por esta nação, para que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre nossas vidas, amém? Ore aí na sua casa, juntamente comigo. Leva o seu coração diante de Deus neste momento, amém? Vamos confessar nossos pecados, buscar a face de Deus em espírito e em verdade. O Senhor nosso Deus diz na sua palavra que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, porque importa aqueles que adoram a Deus, adorem ao Senhor nosso Deus em espírito e em verdade, amém? Vamos orar nesse exato momento. Nós abrimos, igreja, este culto juntamente com vocês em casa, em honra, em glória, em louvor ao nosso Deus, amém. Altíssimo e soberano a Deus Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós bendizemos e te louvamos, porque o Senhor é bom, pois as tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Ó Deus, que faz misericórdia àqueles que te amam e àqueles que guardam, Senhor, a tua palavra. Senhor, abre o céu, Senhor, nesta noite, porque estamos aqui reunidos, Senhor, para glorificar o teu nome. Estamos reunidos, Senhor, numa só voz, para exaltar, para glorificar, Senhor, meu Deus, o teu santo e poderoso nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos no nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, como ato, Senhor, de arrependimento. Elevamos o nosso coração diante de ti, na confiança, Senhor, dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para perdoar, Senhor, os nossos pecados. Senhor Jesus, nosso Salvador, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, segundo, Senhor, a sua misericórdia, porque confessamos, Senhor, que pecamos no agir, no pensar e no falar. Mas fiel é o nosso Deus, que nos purifica de todos os nossos pecados, que nos purifica, Senhor, de todas as nossas iniquidades, Senhor. Que os olhos do Senhor estejam sobre esta nação, e o teu ouvido atento clamou, Senhor, do teu povo que chama pelo teu nome, porque assim como diz a tua palavra, se o teu povo que chama pelo teu nome começar a orar e se humilhar diante de ti, então, Senhor, nos ouvirás do céu, perdoará os nossos pecados e Senhor, de sarar nossa terra. Senhor nosso Deus, pedimos a ti encarecidamente, em nome de Jesus Cristo,
para que os olhos do Senhor estejam voltados neste momento, Senhor, para quais ou aqueles que estão, Senhor meu Deus, se lamentando, buscando a tua face, ó Deus, em espírito e em verdade, com o coração aquebrantado, estão buscando a ti, Senhor, com o coração sincero, voltado para o Senhor, se arrependendo dos vossos pecados, chegando diante de ti, Senhor meu Deus, com ato de humilhação, com sinceridade, com verdadeiro arrependimento genuíno, Senhor. Ó glorioso Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa, ó Deus, os nossos pecados, Senhor, perdoa, Senhor, nossas transgressões, as nossas iniquidades, segundo as riquezas da tua misericórdia. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos justifica, Senhor, das nossas iniquidades, nos justifica, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Senhor, eu peço a ti nesta noite, Senhor, para que o Senhor venha receber, Senhor, o nosso louvor, as nossas orações com cheiro suave, ó Deus, a tua presença, ó Deus, fica conosco, internet nossa. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Igreja, peço desculpa, perdão aos ouvintes. Problema na caixa de som, mas problema resolvido. Amém. Igreja, já iniciamos esse culto de honra e glória ao Senhor. Eu queria pedir para os irmãos chamar o louvor do hino da harpa. E quem tiver já a igreja, já um louvor em mente, vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Amém? Amém? A paz do Senhor Jesus, igreja, você que está em casa, nos acompanhe no 370, amém? Convidar a pastora Sandra, missionária de Deus, para estar vindo louvar ao Senhor, amém? 370. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, pois tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação.
vencerei. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, igreja? Vamos continuar louvando os louvores da harpa. Vamos louvar o 547, amém? 547. Você que está em casa, louve ao Senhor conosco também, amém? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar.
igreja fazendo a cerimônia da ceia. Bem, igreja, eu gostaria que os meus irmãos abrissem juntamente comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler o seu versículo de número 16. Bem, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Amém? Igreja, como de costume, que virou cultura, a igreja tem costume que no dia da Santa Ceia pregar alguma coisa que é referente à Santa Ceia ou à sua origem. Amém? As igrejas não sigam a liturgia da cultura, e sim aquilo que o Espírito Santo propôs em meu coração trazer nessa noite. Bem, a minha reflexão no termo da revelação do Espírito Santo, igreja, é fazer o total comparação de sistema. E com essa comparação de sistema, fazer um uso de uma analogia com os acontecimentos que estão acontecendo nesse exato momento, aquilo que as Escrituras, igreja, que já está nos avisando, que já avisou, e que isso, igreja, está totalmente baseado na palavra do Senhor, nas profecias. Amém? Então eu queria nesta noite fazer uma reflexão juntamente com vocês em 1 Coríntios, capítulo de número 3, o seu versículo de número 16. Amém? Eu quero aqui, igreja, nessa noite fazer um uso prático de nós estarmos associados com esta palavra e o que tem a ver ela, igreja, como os vernáculos que nós usamos no português. Nós que somos, igreja, o organismo vivo da igreja, e Cristo a cabeça da tua igreja. E eu queria, igreja, trazer o uso da ilustração de 1 Coríntios capítulo 3, seu versículo de número 16. Amém? Fazendo, igreja, rapidamente comparações daquilo que é 4 paredes, nada mais que se passa do templo ou placa de igreja, ou nós que somos a igreja, o organismo vivo da igreja. Amém? Eu não falo de organismo que tange igreja universal, mas eu falo que aquilo que está totalmente, igreja, acoplado junto com o corpo físico da igreja, Cristo a cabeça, aqueles a qual Cristo morreu, igreja, não somente para uma minoria. Jesus evidentemente morreu para aqueles que crêem no teu sacrifício eficaz. Bem, eu faço até um uso, igreja, de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, o seu versículo de número 20. Paulo e os contemporâneos filósofos da sua época, a sua sabedoria não foram bastante, igreja, ou bastante, para que eles compreendessem que Cristo era o Salvador da humanidade. Por isso que Paulo falou: cadê o sábio da época, os inquiridores daquele momento? Paulo diz: Deus porventura não fizeram esses homens loucos por causa da sabedoria, pois não compreenderam que Cristo era o Salvador da humanidade. E para os contemporâneos de Paulo daquela época, tanto para os líderes religiosos, para os filósofos da igreja, a cruz era uma insensatez para aqueles homens. Como diz o apóstolo Paulo, igreja, os gregos buscavam sabedoria, e como os judeus buscavam sinais. A Bíblia diz que para os judeus a cruz era escândalo, para os gregos era loucura. Mas Paulo diz para que nós que cremos na pregação da cruz, é poder, salvação para aqueles que creem. Bem, igreja, não há filosofia, não há, igreja, sabedoria o suficiente se ela não estiver contida na ciência, a sabedoria de Deus, a qual os próprios homens, tanta sabedoria, se privaram, igreja, do próprio Salvador, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas eu queria usar, igreja, em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 16, para fazer, igreja, uma analogia no real tempo de acontecimento, o que está acontecendo não somente no Brasil, mas no mundo afora. Amém? Vamos ler 1 Coríntios capítulo de número 3, o seu versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá
porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu gostaria que também você lesse juntamente comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 6, vamos ler o versículo de número 16. Aliás, versículo de número 19, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, é proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a quais pertence a Deus. Oremos para que o Senhor nos traga, igreja, a revelação, a lucidez da sua palavra para a nossa compreensão. Altíssimo e soberano Deus Pai, mais uma vez agradecemos a Ti, Senhor, pela sua palavra, pela instrução benéfica do seu Espírito, Senhor, que está nos orientando à sua vontade, não à nossa vontade. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo ar que respiramos. Somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui em comunhão, Senhor, com a Tua palavra e com o Teu Santo Espírito, para a glória do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Seja muito bem-vindo, Jesus. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo da verdade. Amém. Glória a Deus. Igreja, a minha introdução nesse texto começa fazendo uma comparação do que atualmente, precisamente, faz quase um mês, que foi ali pela divulgação da mídia, nas redes sociais, jornais, telejornais, igreja, a fim de ficarmos em casa na quarentena para não espalhar o vírus Covid-19. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, o que nós compreendemos atualmente, principalmente, igreja, através da notícia do mundo afora, todo mundo agora, igreja, está precisamente de olho na notícia sobre um só assunto: Covid-19, coronavírus. Observe, igreja, que imediatamente no primeiro impacto da notícia, algumas pessoas, igreja, ficaram com temor, algumas pessoas se aquebrantaram no que tange conhecimento de que isso é causa e ciência espiritual pela palavra do Senhor, que isso nada mais, igreja, que traz a lucidez que Jesus está voltando. Então, muitas pessoas de primeiro impacto, por intermédio das notícias, igreja, tanto pelos veículos de comunicação, rádio, televisão, enfim, nas redes sociais, muitas pessoas de primeiro impacto causaram pânico, medo, pavor, horror, e muitas pessoas, igreja, que se isolaram em suas casas, né, em prévio aviso, até aparentemente buscar a Deus com pretexto de devoção ao Senhor. Até mesmo domingo passado, igreja, eu vou dizer até para vocês por que não estou de acordo, porque eu sou contra esse jejum nacional. E vocês vão entender. Trazendo totalmente, igreja, do impacto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. O que nós vemos, igreja, por esses dias, as pessoas realmente se isolaram, tomaram todas as medidas de prevenção cabíveis pela Organização Mundial de Saúde, o Sistema de Saúde, enfim, pelos homens que são conhecedores, como pessoas que estão em disciplina infectologista, e seguimos todas essas normas, esses padrões cabíveis possíveis, igreja. Mas, na verdade, nem todos vão conseguir em tempo real de adotar precisamente, igreja, essas normas, ou se adaptar a elas. Você vai entender por quê. Até no primeiro impacto, as pessoas ali supriram, né, os seus armários, as pessoas supriram a sua geladeira, as pessoas comem, os alimentos vão esvaziando, e as pessoas, queiram ou não, uma hora ou outra, estão saindo de suas casas, igreja. Estão à mercê, sim, do vírus. Todo momento nós estamos à mercê, sim, do coronavírus, Covid-19. Quero tratar um assunto muito sério, porque isso é verdade. Eu acredito ainda, igreja, que estão escondendo muitos números de morte, e eu creio que vão esconder. Eu acredito que os números precisos em relatório de morte não está tão eficaz pelos números que estão relatando por aí. Obviamente que a mídia, igreja, está trazendo mais um surto de colapso de medo, né, de pânico através dessa pandemia, do que trazer orientações, igreja, para deixar o povo mais calmo,
mas o que a mídia tem propagado é pânico geral, tá bem? Mas o que a Bíblia já nos alertou acerca disso, o que a palavra do Senhor já usou os profetas, o que está no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Bom, lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 38, Jesus ele comparou há 2000 anos atrás o que aconteceu há 4000 anos atrás. Jesus disse que a geração atual, contemporânea, de 2000 anos atrás, estava com a mesma geração negligenciando os avisos do juízo de Deus, como ocorreu no tempo de Noé, pregoeiro da justiça, quando ele foi responsável de pregar a justiça. Naquele tempo as pessoas comiam, se davam em casamento, festejavam, negligenciavam totalmente o assunto do juízo de Deus. Hoje também não é diferente, igreja. Observe, igreja, que tudo que a palavra nos dá, a referência, a inerência do texto, que isso é tão gritante à volta de Jesus. As pessoas nas primeiras semanas, nas 2 primeiras semanas, você vê as pessoas louvando na sua casa, em adoração. Isso aí só foi um curto período de tempo. As pessoas, igreja, não estão adorando como no primeiro impacto. Eu não estou generalizando, mas o que na verdade, igreja, por trás, Satanás está com uma massa de manobra espiritual para esfriar a cristandade. Satanás está agindo para que os crentes fiquem ali, igreja, pendurados na frente de televisão. Já estão anunciando pacotes de filme, já estão anunciando aí pacotes até mesmo de televisões de redes fechadas, enfim, para que os crentes ficam totalmente à mercê, paralisados na carne, negligenciando os avisos que está contido na palavra do Senhor, como há 4000 anos atrás, como Jesus fez o uso aquele período de 2000 anos atrás, aqueles que estavam em sua volta, os contemporâneos da sua época, a qual Jesus tratou também, igreja, que atualmente, naquela época, e que seguiria também esta época, que as pessoas estariam frias. A palavra do Senhor diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia se esfriar, como diz a palavra do Senhor. Que na verdade o primeiro impacto, igreja, as pessoas mais adereçaram, principalmente para guardar para a sua vida, do que encontrar a solução para o problema. E nós entendemos, igreja, que o apóstolo Paulo, que fez também o uso dos finais dos tempos, como escreveu essa carta aqui, carinhosamente ele chamou de filho da fé, ali Timóteo. Também Paulo disse que haveriam tempos trabalhosos. Esse tempo trabalhoso era o tempo de apostasia, como diz a palavra do Senhor. Paulo disse que o homem ia ser amante de si mesmo. A palavra, o conceito amante, traz aqui a alusão de infidelidade, ou seja, os homens a serem fiéis a Deus e a quebrar o primeiro impacto da aliança, cuja essa aliança é Cristo Jesus, a qual foi crucificado na cruz do Calvário, como diz a palavra do Senhor. E esses homens iam passar a ser amantes de si mesmos. Os homens seriam avarentos, como diz a palavra do Senhor, como seriam presunçosos. A palavra de Deus diz que os homens seriam orgulhosos. A palavra do Senhor nos ensina que Paulo faz um uso preciso de que Jesus falou há cerca de 4000 anos atrás. E o que Paulo falou, a igreja também, no seu momento, aqueles que estavam ali também faziam parte, do período que Paulo prega a sua carta à igreja, de ordem exortativa. E trazendo alusão para os dias de hoje, não é diferente. Eu vou te provar para você, igreja, basta a gente sair, não precisa ir para muito longe não, basta você sair do portão para fora da sua casa. Nós vimos que no primeiro impacto fechou comércios, no primeiro impacto fechou igreja, mas passaram-se 2, 3 semanas na igreja, as pessoas já ficaram entediadas dentro de casa. As pessoas já estão saindo para comprar, as pessoas estão saindo para beber, as pessoas estão saindo para se divertir, as pessoas estão se reunindo com amigos para comemorar alguma coisa que não existe comemoração. As pessoas estão se reunindo, se aglomerando em porta de casa para fazer churrasco, as pessoas estão se embriagando, os jovens estão se prostituindo. Igreja, uma total negligência, não somente a pandemia, mas os avisos que estão escritos no livro da vida. E o que significa isso, igreja? Dureza de coração, apostasia geral, tempos trabalhosos. O tempo que Paulo estava em tempos trabalhosos, vamos acalhar no tempo preciso agora. Eu acredito, igreja, eu acredito por toda a prescrição da Bíblia, por todo o uso da palavra do Senhor, dos sinais da volta de Jesus. Eu creio que isso, igreja, nada mais que são os últimos avisos de Jesus Cristo. Isso é o último aviso, igreja, para a humanidade. Nunca se houve na história da humanidade
A gente ouviu falar, igreja, ali de outra pandemia, que foi ali uma gripe também que veio provindo, né, da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Mas nós nunca vimos que se houve na face da terra uma paralisação geral, até as portas das igrejas fechou. Isso soa aquele louvor, igreja, que os mercados estariam vazios, as ruas estarão vazias, as igrejas com suas portas fechadas, aquela igreja de São Batista, os pastores simples que pregavam salvação, já não estão mais, igreja, na grande tribulação. Parcialmente eu creio que nós vamos passar sim por essa grande tribulação, porque nós já estamos passando por ela. E ninguém está percebendo, igreja, que já se inicia uma perseguição aos cristãos. Já se fala, igreja, de multar a igreja, já se fala de tirar pastor para fora da igreja. Eu vi vídeo de policiais fardados entrando dentro da igreja e acabando com o culto. E se o culto não acabasse ali, seriam presos, pastor. Então já se deu início, sim. Nós já estamos percorrendo, igreja, no corredor de uma grande tribulação. Nós já estamos passando a tribulação, como a igreja do primeiro século passou, que eram perseguidos, mártires do primeiro século. A primeira cristandade formada por Cristo, né, pelos apóstolos, passaram por essa grande tribulação. A gente vê ali a igreja de Tiago foi degolado, outros homens ali foram mortos com requinte de crueldade. Já se falava de perseguição, de tanto da parte dos líderes religiosos, como da parte também do povo ali, dos líderes romanos. Bem, hoje não é diferente. Você vê na mídia, você vê perseguição de líder contra a igreja, a gente vê perseguição de crente contra crente. A gente vê a igreja uma banania nas redes sociais. A gente vê os próprios cristãos perseguindo uns aos outros. E a gente passa a igreja, a gente vê os próprios cristãos perseguindo uns aos outros. A gente vê a igreja que a política podre no nosso país. E eu vou dizer para você que no uso, né, da minha fala sobre esse texto, eu sou contra, meus amados irmãos, esse jejum nacional. Eu até discuti hoje com o membro da igreja, não discuti, porque a gente ouve uma imparcialidade de ideias, né? A gente teve ali o mesmo consenso do uso de opiniões sobre a respeito desse jejum nacional. Você vai entender o porquê. Igreja, fala que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, convocou a nação para jejuar e para orar. Bom, em primeiro impacto, igreja, vamos entender uma coisa. Provérbios 21, versículo 9. A Bíblia diz: aquele que desvia o teu ouvido da lei ou da palavra de Deus, até as suas orações serão abomináveis. A Bíblia diz que Provérbios 28, versículo 13: aquele que encobre seus pecados jamais prosperará. Isso só que diz a palavra do Senhor. Vamos lá, Isaías no capítulo de número 58. Nós estamos mostrando, eu ensinando acerca da oração, jejum. Você viu que Isaías, ele faz umas seguintes questões, igreja, porque Isaías, profeta, como usaria se Deus estivesse sendo questionado naquele momento, por que Deus não atenta para o nosso jejum? E o profeta vai dizer: o verdadeiro jejum é que vocês soltam, né, as ilhargas, as ataduras. O Senhor ali naquele momento estava falando que o verdadeiro jejum precedia da justiça, não da injustiça. Então ali naquele momento, igreja, aquele jejum que aqueles homens faziam não estavam agradando a Deus. E o Senhor mandou eles praticar a justiça. E uma dessas práticas da justiça era que eles tinham que rever o conceito da igreja de beneficiar os pobres, as viúvas, enfim. E o Senhor não estava se agravando, Deus não estava se agradando daquele jejum. E eles questionam a Deus: por que Deus não atenta para o nosso jejum? E Deus usa o profeta para dizer que eles eram totalmente justos, negligenciando a palavra do Senhor, homens imorais, sem afeto, irreconciliáveis, duros de coração, duro serviço. Era o que estava acontecendo naquele momento. O que está acontecendo, igreja, com a nossa geração? O que está acontecendo com essa nação? Há pouco tempo vocês viram, igreja, né? Vocês viram um grupo de homossexuais. A gente viu uma organização que existe há muito tempo. Eles extrapolaram dessa vez. A gente viu pessoas na avenida pegando o crucifixo, colocando em parte íntima. Mulheres, igreja, na cruz, fazendo gestos obscenos. As pessoas, igreja, ultrapassaram, extrapolaram. Essas pessoas desafiaram a Deus. Essa geração é pior do que Sodoma e Gomorra. Eu vi pessoas defendendo a escola Gaviões da Fiel. Não, eu particularmente eu era corintiano roxo,
Hoje, igreja, eu torço para Jesus Cristo, o Salvador. Eu já não tenho um time no meu coração, porque isso é idolatria. Idolatria é um apego, um amor exagerado. As pessoas têm mais amor ao time de futebol do que pela própria palavra, e revelam seus conceitos, dogma, princípios acerca da palavra do Senhor. Eu sou radicalmente contra esse negócio de torcer para time, porque uma vez salvo, igreja, a sua mente é totalmente transformada pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que em 1 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Portanto, as coisas agora se passaram e tudo se faz novo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais renovado nossa mente. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Paulo disse, igreja, para que nós não venhamos associar como gentios, os pagãos, tenebrecido do entendimento do Senhor, que é bloquear a igreja, o coração, para não entender a palavra de Deus, para não se converter dos seus caminhos. A palavra do Senhor diz que em Romanos capítulo 6, 12 e 13, Paulo diz para que devemos apresentar nosso corpo, igreja, como que corpos, para praticar a justiça, como diz a palavra do Senhor. Paulo fala em Romanos capítulo 12, 1, que nosso corpo, igreja, é para oferecer para o Senhor como sacrifício vivo, santificado no Senhor, com uma consciência e um coração puro, sendo totalmente renovado pela palavra, aonde muda, igreja, atitude e comportamento por causa da palavra do Senhor. Então eu sou radicalmente contra esse jejum nacional. Por quê? Porque se você ler Jonas, capítulo de número 3, Jonas ali, quando o Senhor fala com Jonas, vai à cidade de Nínive, o Senhor especificou o lugar geográfico. E quando Deus ele falou com Nínive, ali, com o profeta de Deus Jonas, o Senhor disse muito bem claro para ele: quando você chegar na cidade de Nínive, fala as palavras que eu te disser. Olha que isso é interessante, igreja. Nós fazemos um uso de uma comparação de anexo, quando nós temos dados de informações desse tipo que estão gravados aqui. Nós costumamos, por muitas vezes, igreja, fazer um pré-julgamento do que é aquilo que pela palavra já nos julga. E ali o profeta Jonas, ele não vai ali julgar a cidade segundo a sua percepção, pelo conhecimento da palavra. Mas Deus fala para ele: vai até a cidade de Nínive. Quando chegar ali, fala o que eu te disser a você. Deus, em outras palavras, não falou para Nínive, a cidade que Jonas ia falar aquilo que ele queria falar, mas o que Deus ia mandar ele falar. É outro patamar, é outros 500 aqui. E chegando lá, a Bíblia diz que Deus mandou ele denunciar os crimes da cidade de Nínive. Deus mandou denunciar o pecado, desde o rei, dos líderes, do maior até o menor. Deus mandou denunciar todo o pecado, igreja, que estava sobre aquela cidade, que estava sobre a mira do juízo de Deus. Mas aqui entrou a bondade, a misericórdia de Deus, a qual Deus levanta o profeta para ir até Nínive, para que repreendesse aquele povo, para que ele se conscientizasse dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e se arrependesse e voltasse para Deus. O apóstolo Paulo falou: quem a pregasse não tem quem pregue. Então observe uma coisa, isso aqui é muito forte. Até o rei, quando foi proclamado arrependimento na cidade de Nínive, o rei fez uma proclamação, vamos supor, uma proclamação nacional: ninguém bebe, ninguém come, todo mundo vai orar, se arrepender, se humilhar perante a Deus. Eu não vi isso, igreja. Eu não vi isso dos senhores líderes de igreja. Eu não vi isso do nosso presidente em rede nacional. Ele veio ali dizer: vamos se arrepender da corrupção dentro do Senado. Eu não vi o presidente falar: vamos se converter dos nossos falsos caminhos, da imoralidade, do pecado, dos crimes, das nossas ações, rios e comportamentos, ações e atitude que desagrada a Deus. Eu não vi isso. Eu não vi a palavra de Deus sendo mencionada. Eu não vi alguém sentar, um líder, todos os líderes falar assim: não, vamos juntamente com o presidente proclamar jejum e oração. Jejum e oração, sem o efeito, o conceito verdadeiramente da vontade de Deus, sem palavras, sem anexo. E é somente, igreja, greve de fome. Não é isso que Deus quer. A palavra do Senhor diz que em 1 Samuel, capítulo 15, a Bíblia diz, igreja, que o Senhor falou assim: tem porventura, olha que o profeta de Deus falou para um líder de uma nação, era o rei Acabe, o rei Acabe não, o rei Saul. Tem porventura, Saul, o Senhor nosso Deus, mais prazer
do que o sacrifício, do que obedecer? De forma alguma, igreja. A palavra do Senhor diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Não que Deus está dizendo que não é para sacrificar. Você vai entender que quando ali, igreja, Salmo 51, Davi vai dizer: o coração aquebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Um coração aquebrantado e contrito significa um coração singelo, um coração enfraquecido, um coração submetido a Deus, um coração cuja sua consciência, que nada mais, igreja, ele pela sua consciência desperta que ele é um pecador e que para ele realça juízo e que ele precisa de misericórdia. E quando ele vai ponderar e ter certeza que Deus é amor, graça e misericórdia, que Deus perdoa os pecados daqueles que chegam até Deus humildemente, conscientemente dos seus pecados, em ato de arrependimento. Isso é o que Deus falou. Então Deus levantaria os muros de Jerusalém. Então Deus se agradaria do sacrifício, como diz a palavra do Senhor. Em nenhum momento Deus também estava restringindo o sacrifício, mas ali obedecer era melhor do que as gorduras oferecidas para o Senhor. Obediência é o que Deus ele quer. Não adianta, igreja, comprar texto de santidade, de vir em rede nacional como líderes. O primeiro impacto que eu vejo aqui, igreja, a primeira coisa, que esses líderes que apareceram aí, não estou generalizando, falando todos, mas alguns que apareceram aí, né? Eu vou dar nome aqui porque Paulo, quando ele falou a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo falou que a família de Clói, toda a igreja a qual ele suplantou, doutrinou, estava totalmente deturpada. A sã doutrina que ele doutrinou a igreja. Ele falou a família de Clói. Vamos lá. Igreja, eu vi aparecendo o senhor Silas Malafaia, eu vi aparecendo o senhor Edir Macedo, eu vi aparecendo a Gerno Duque, R.R. Soares, esses homens, daí vai. Os homens que pregam a teologia da prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade, eu sou contra o que esses homens pregam, porque são homens lobos, mentirosos, gananciosos, estão escalpelando a lã das ovelhas. Eu faço com toda a veemência diante da palavra do Senhor. Amém? Igreja, presta atenção. Eu vejo esses homens proclamando também jejum e oração, mas o jejum e oração, senhores, começa com esses líderes, com arrependimento dos seus pecados. Eles têm perturbado a sã doutrina e deturbado a palavra do Senhor. Eles têm violado, transgredido os santos mandamentos do Senhor, principalmente o princípio do Evangelho. Esses homens estão acabando com o Evangelho. O interesse da igreja hoje é a teologia da prosperidade. Se fala de campanha, igreja, da volta de Jesus, para se preparar para a volta de Jesus, você vai ver um cenário vazio. Agora faz uma campanha para ter namorado, um casamento, um bom carro, um apartamento. Enche a igreja. O intuito do nosso Deus, igreja, não é nos impactar com coisas terrenas, porque tudo que está nessa terra vai ficar. A palavra do Senhor diz: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Jesus diz: buscar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você obedece a palavra do Senhor, quando você se santifica na palavra, é as bênçãos que correm atrás de você, é as bênçãos que te procuram. Não procurar a teologia da prosperidade e ali nada mais saciar os cães gulosos que estão vestidos, igreja, de lobos, que na verdade, igreja, estão vestidos de cordeiros, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra do Senhor diz, né? Pela árvore, olha o que a Bíblia diz: pela árvore se conhece seus frutos, né? Pelas suas atitudes, seu comportamento, vocês vão conhecer quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Então não adianta proclamar jejum nacional sem arrependimento. Os senhores que estão aí, líderes, o primeiro arrependimento tinha que ser dentro da igreja. Parar de escalpelar a lã das ovelhas, parar de pegar o dinheiro dos simples, trabalhador que acorda às 5, 3 horas da manhã, que ganha um salário mínimo, e aí daqueles que ganham, para encher a igreja de dinheiro. Estes homens que andam de carro blindado, que tem coleções de carro, coleções de aviões, fazendas, gados, e aí vai, as riquezas que eles adquiriram no uso das costas das ovelhas, escalpelar as ovelhas de Cristo. Agora se fala até mesmo de ser curado com dinheiro, né? E aí vai lenço ungido, parafernália ungido, e só o sangue do Cordeiro, igreja. O Senhor está chamando essa nação inteira. Deus está tratando com ímpio, Deus está tratando com igreja, Deus está tratando com líder, Deus está tratando mundialmente com a sua igreja, está preparando, porque se Jesus viesse,
Todo mundo estava despreparado para subir, para encontrar com o Senhor nosso Deus. Um choque de uma realidade. Jesus está nos despertando acerca desse vírus, para que venhamos voltar para Deus com arrependimento. Amém, meus amados irmãos? Você percebe? Você já está vendo isso. Não tem como manter ninguém dentro de casa, porque vai faltar comida. Não tem como manter ninguém dentro de casa. O governo vai proporcionar durante 2 ou 3 meses migalha para você. Ninguém vive de migalha. Isso sempre surtiu um efeito, igreja. Esse efeito contraditório, que muitos percebem e começam a avisar que governo bom. Esse é nosso presidente, esse é nosso governador, esse é nosso prefeito. Ele está vendo nossa causa. Ninguém vive de migalha, meu querido. Ninguém vive de migalha. Isso é estratégia política. Fecha-se a porta, vê o povo se esteja no pé de político, ele joga as migalhas no chão para que você come no pé de político. A igreja não vai comer no pé de político. O altar de igreja não é lugar de político. Altar da igreja do Senhor não é lugar de político. Igreja não é lugar de fazer discutir política. Igreja é lugar, igreja qual o bem-estar, igreja é espiritual do coração do homem, é inserir o reino no coração dos homens, porque até os políticos, igreja, e as igrejas atuais estão por trás da política, porque está beneficiando quem? Os líderes. Amém? Então vamos acordar para uma realidade. Amém, igreja? Eu quero fazer aqui o uso desta palavra para terminar aqui nesta noite. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu fiz só que igreja, tanto ponderando e questionando acerca daquilo que eu queria trazer, 1 Coríntios 3,16, uma introdução desta passagem. Aqui, igreja, Paulo nos ensina que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que você já viu aquela passagem quando o Senhor nos diz: entra no seu quarto e busca a Deus em secreto. Bem, igreja, porque na verdade aqui, igreja, o ápice aqui não está dentro do quarto. O ápice de uma verdade aqui, o Senhor nos ensina a buscar um relacionamento íntimo e perfeito com Deus. Deus não se limita diante de um quarto ou 4 paredes. É por isso que o apóstolo Paulo falou: Deus não habita em templos formados por mão de homens. Paulo estava dizendo ali, igreja, naquele momento, que Deus não se priva no espaço limitado, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente e presciente. Onipotente porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, presciente porque Ele está em todos, quer dizer, presciente porque Ele já antecede e conhece todas as coisas que há de vir, como onisciente, conhecedor de todas as coisas, presciente porque, igreja, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus jamais vai se delimitar no espaço privado ou curto. O Senhor nosso Deus, igreja, é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é tudo. O Senhor não se delimita. O Senhor não vai se limitar ao nosso Deus no espaço privado. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo está dizendo que nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos escolhidos salvos para o nosso Deus. Amém, igreja? Então, como nós entendemos isso daqui, nós somos organismo vivo, cuja Cristo é a cabeça da tua igreja, que somos nós aqui, os seres humanos, somos nós que somos o templo do Senhor. Aonde está um crente, ali está ele em adoração. Igreja está totalmente conectado com Deus. Nós não precisamos simplesmente de um espaço limitado para se conectar com Deus. Eu vou te provar para você isso na Bíblia, comparando o sistema do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Em primeira instância aqui, igreja, vamos entender por meio desses vernáculos português, entendendo como nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, trazendo todos os preceitos de rituais cerimoniais que havia lá no Antigo Testamento. E olha que interessante, porque não podemos mudar esse sistema de adoração. Eu quero dizer para você que está na sua casa, eu quero dizer para você que está assistindo, talvez você forme um conceito, uma opinião desprovida de conhecimento de ciência bíblica, que o Senhor nos ensina, nos instrui pela tua palavra, e pessoas formam opinião, igreja, formam conceito segundo aquilo que pelo vasto ou mínimo de percepção e conhecimento tem, e dar à igreja ali a sua opinião. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor nos ensina, o que nós podemos agora construir esse anexo, fazendo uma relação de comparação do Novo para o Antigo Testamento com base em dados e informações pela palavra do Senhor. Amém? O conhecimento da igreja não está aqui. O
conhecimento está contido no livro da vida. O conhecimento já está aqui na palavra do Senhor. Agora vamos usar essas comparações do Novo e o Antigo Testamento. O Senhor nosso Deus, ele diz bem claro para Moisés: Moisés, faça um santuário para mim, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Observe que no Antigo Testamento, lá no livro da criação, o homem, igreja, ele tinha uma relação pessoal e íntima com Deus. Após a sua rebelião, a qual o homem desobedeceu à palavra do Senhor, o homem já não tinha se contato tão íntimo com Deus, ele só ouvia a voz do Senhor. Observe, igreja, que Deus, mesmo expulsando o homem do jardim do Éden, Deus sempre procurou, igreja, buscar o homem para se relacionar com Deus por intermédio do quê? Da sua vontade, da sua palavra, não da maneira como bem entendemos ou como bem queiramos, de forma alguma. Está baseada, igreja, diretamente à vontade soberana de Deus. E Deus, igreja, tem a seguinte ordem: Deus fala para com Moisés, e Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Todo aquele sistema, igreja, aqueles preceitos religiosos, ritos cerimoniais, tudo revelava e apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso só se foi revelado, até então ninguém tinha, igreja, as bases concretas, da eficiência desses dados que continha Jesus na cruz do Calvário, até enquanto Jesus morreu na cruz. E até então a igreja, todos aqueles preceitos, sistema religioso, estava continuamente preciso, conforme ao qual Deus ordenou Moisés, de uma forma tão precisa, para seguir aqueles regimentos. Aquilo estava ordenado eficientemente com a vontade soberana do Senhor. Observe que Deus levanta sacerdote. Observe aqui, após levantar o sacerdote, Deus vai prescrever todo o domínio, igreja, da eficiência do templo, para que fosse todo o manejo do templo, como que teria, igreja, servir a Deus dentro daquele templo. Deus instruiu, ensinou o homem como, igreja, prestar o serviço de adoração a Deus. E olha que interessante isso, porque uma vez eu já trouxe isso, igreja, na palavra do Senhor aqui, este ensino, Quando nós entendemos esta palavra adoração, nós entendemos que a palavra adoração é levantar nossas mãos, fechar os olhos, louvar a Deus. Não, isso precede o sistema de adoração, porque o que vem primeiro é a ordem do serviço de adorar a Deus no templo. O que significa isso? Trabalhar para Deus, servir a Deus. Nada mais que aquele todo sistema de ritos e preceitos, nada mais que aquilo ali, igreja, era trabalhar para Deus. Porque quando você extrair a palavra original no hebraico, a palavra adorar, lá do Antigo Testamento, você vai encontrar a palavra avodar. Avodar significa serviço, que nada mais etimologicamente veio de uma raiz de uma palavra evete, que significa servo, servir, serviço, trabalhar. Era isso que Deus ordenou o sacerdote para que trabalhasse, servisse a Deus, trabalhando no templo. Era todo um regimento minucioso, igreja, para adorar a Deus naquele lugar. O que acontecia se o homem, igreja, manipulasse o sistema de adoração? Bom, basta nós lembrarmos, igreja, dois camaradas, Nadab e Abiú, que serviam a Deus dentro do templo. Aqueles homens trouxeram fogo estranho no templo do Senhor, precisamente no altar do sacrifício. Meu querido, ninguém pode manobrar, ou driblar, ou manipular o sistema de adoração, de servir a Deus. Não podemos sistematizar uma percepção humana, ou ter nada mais uma opinião isolada, de vasto conhecimento, de mínima percepção, e querer adorar a Deus do nosso jeito, como está acontecendo nos atuais dias de hoje. A Bíblia diz que esses dois camaradas trouxeram fogo estranho para o altar. E o que aconteceu? Deus o fulminou. Eles trouxeram fogo lá de fora. Nós entendemos o conceito da palavra estranho, é o que vem de fora. Eles trouxeram o que veio de fora, trouxeram aquilo, igreja, que não tinha conhecimento, trouxeram aquilo que não estava anexado com a vontade de Deus, trouxeram aquilo que era estranho aos olhos de Deus, trouxeram aquilo que estava distante do sistema, igreja, qual Deus ordenou. E por trazer uma adoração estranha perante o altar de Deus, estes homens foram fulminados na hora. Porque, igreja, eles negligenciaram a palavra do Senhor, eles fizeram caso da palavra do Senhor. E atualmente não é diferente, não é diferente. Se você lembrar aqui, igreja, de lá de 1 Samuel,
Vocês lembram que quando ali os filisteus se colocaram em ordem para lutar contra o povo de Israel, a Bíblia diz, igreja, que naquele momento houve uma primeira ordem do primeiro ataque, tanto dos dois lados. A Bíblia diz que houve a primeira baixa do povo de Deus, 4.000 pessoas morreram. A Bíblia diz que esses homens voltaram questionando por que Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. A Bíblia diz, igreja, que eles mandaram buscar 2 sacerdotes, Ofni e Finéias. Esses 2 camaradas também, igreja, serviam a Deus diante do templo, mas eram filhos de Belial, como diz a palavra do Senhor. Esses homens, igreja, também, eles negligenciaram a vontade do Senhor. Esses homens, igreja, fizeram totalmente, igreja, tudo quanto aquilo era abominável aos olhos do Senhor. Esses homens, aos bandos, serviam diante do templo com prostituição. Esses homens totalmente, igreja, estavam totalmente distantes daquilo que era a vontade de Deus. Mas observa que quando eles trouxeram uma arca, e quando a arca foi diante do arraial dos hebreus, a Bíblia diz que eles jubilaram, a Bíblia diz que eles festejaram, comemoraram, marcharam, mas a Bíblia diz que Deus não estava com ele. Hoje não é diferente, igreja, o sistema que está sendo manobrado. Hoje não é diferente o sistema que os líderes estão levando, igreja, as ovelhas inteiras a se perder e a totalmente contrariar as vontades do nosso Deus que está diante da sua palavra. O nosso manual de regra, de prática, de conduta moral e salvação, de santificação, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então observe, igreja, que ali também alguém foi dar a notícia que Israel houve uma baixa, e a Bíblia diz que ali trouxeram aqueles 2 camaradas, Ofni e Finéias, e trouxeram Ofni e Finéias diante da guerra. Você sabe o que aconteceu? Sem a arca morreu 4.000, com a arca morreram mais ou menos 30.000 pessoas. Agora observe, igreja, na atualidade daquilo que se convocaram, proclamaram jejum nacional, não foi diferente. As pessoas estão vivendo diante de uma pandemia, de uma baixa, de mortandade, de pânico. Então, igreja, as pessoas aparentemente parecem que estão portando uma arca. Você vê as pessoas jubilando, louvando, aparentemente parece que tudo vai. Eu vi algum líder, não quero dizer o nome dele, dizendo que agora a nação vai. Diz que a nação vai ter as suas maiores colheitas que jamais teve na sua vida, que ordenou bênçãos. Eu quero dizer uma coisa para você, que é uma verdade, uma realidade. As bênçãos só virão quando essa nação estiver debaixo do jugo de Deus, que é suave, não debaixo do jugo do homem. As bênçãos de Deus só virão sobre nossas vidas como estivermos vivendo cordialmente a palavra de Deus, não da maneira que o povo quer viver. Então se percebe, igreja, que também trouxeram a notícia para 2 camaradas que eram sacerdotes. A nação inteira também estava debaixo de uma pandemia, vamos dizer assim, um vírus. Quem foi esse vírus? Os próprios inimigos do povo de Israel, que estavam sucumbindo, morrendo. Mas observa aqui que diz a palavra do Senhor, eles buscaram a arca do Senhor. Aonde estava a arca? No tabernáculo de Deus. E no tabernáculo de Deus, para apanhar a arca, trazer a arca, tinha todo um preceito rigoroso de servir, trabalhar, para que Deus se revelasse a sua presença, para batalhar ou pelejar pelo povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Israel não se arrependeu dos seus pecados. Israel não voltou a Deus e trouxeram uma arca como amuleto de sorte. Trouxeram uma arca como um pé de coelho. Trouxeram uma arca, igreja, com uma ferradura na porta. Trouxeram uma arca como se coloca o Salmo 91 na porta de casa, ou como se deixa a Bíblia aberta, cujas folhas estão amarelas dentro de casa. As pessoas trouxeram tanto o texto, tantos esses amuletos de sorte, como fizeram também aquele povo, achando que Deus ia pelejar em favor, em prol deles. Mas aquele povo não voltaram genuinamente para o Senhor, arrependidos dos seus pecados. Eles não se purificaram das suas iniquidades, conscientemente não se arrependeram e acharam que Deus ia pelejar, que Deus ia os favorecer, por o simples fato de trazer a arca da aliança. E do simples fato, porque o Jair Bolsonaro, presidente da República, por se levantar e manifestar, alguns líderes que são conhecidos, as pessoas pensam que Deus vai abrir o céu, que só vai ser agora a igreja Belzinho Chupeta, que vai ser bênçãos e maravilha, e que vai descer maná do céu. É juízo de Deus. É juízo para a nação inteira
que está totalmente igreja, apostasia geral, tempos difíceis, tempos trabalhosos, homens avarentos, amantes de si mesmo, violaram os sagrados votos, igreja, matrimonial espiritual com o noivo, estão violando, deturpando totalmente, igreja, o caráter da palavra do Senhor. O que se vê, igreja, no século 21 é as pessoas indo para a igreja para resolver problemas nocivos, para resolver problemas financeiros, para resolver problemas, igreja, simplesmente amorosos, do que buscar a Deus em espírito e verdade, para santificar as vossas vidas, para satisfazer a vontade de Deus, não para satisfazer a vontade da vossa carne. E é aqui, igreja, que eu mento com a precisão. Fizeram a mesma coisa. Ofni e Finéias estavam lá. Meu querido, não adianta achar ou chamar Ofni e Finéias ali para proclamar jejum. Eles proclamaram vitória. Está lá em 1 Samuel. Sabe o que a Bíblia diz? Que após a segunda baixa, a arca foi tomada. A arca foi para os aposentos dos próprios inimigos. Sabe o que a Bíblia diz, igreja? Que a arca ficou muitos anos distante do povo de Deus. 20 anos eles não procuraram a Deus. Sabe que Deus levanta? O profeta Samuel, o verdadeiro profeta, homem de Deus. Eu acho engraçado, igreja, porque eu vi, não mencionaram todos, alguns homens de Deus apareceram. Por isso que eu não estou generalizando, porque tem homens de Deus que apareceram de jejum nacional, que pregam a verdade, que pregam arrependimento, mas mais da metade dele, igreja, são homens que eles que têm que começar o arrependimento lá na igreja onde eles congregam, que eles são líderes, é lá que começa. E eu vi a igreja 20 anos a arca, igreja, 20 anos o templo do Senhor, a arca estava abandonada. O templo estava sem a presença de Deus. O povo negligenciou o templo cuja presença de Deus. A arca estava distante. A presença de Deus estava distante. E a Bíblia diz que ainda após 20 anos, olha isso aqui, 20 anos, o povo foi subjugado pelo inimigo. Pragas alastrou também sobre aqueles que tomaram a arca. Mas a Bíblia diz que todo o período, todo aquele tempo, eles não voltaram para Deus. Não é diferente hoje. O povo viu a presença distante, o templo abandonado, e as pessoas não voltaram a Deus com arrependimento, com jejum, com humilhação, se conscientizando dos seus atos pecaminosos, dos seus comportamentos que realçam suas atitudes. Sabe o que a Bíblia diz? Deus vai levantar um homem de Deus. Deus vai levantar um verdadeiro profeta chamado sacerdote, juiz, profeta e sacerdote, como diz a palavra do Senhor. Você sabe que a Bíblia diz, igreja, quando o povo vai procurar o profeta. Olha, igreja, que interessante, porque o profeta Samuel estava lá todo o tempo servindo a Deus. E eles viram que havia um profeta que servia a Deus, mas eles não procuraram o profeta. O profeta não procurou o povo. O povo que teve que procurar o profeta. Se liga nisso aqui, ó. O povo que teve que procurar o profeta. Não foi o profeta que foi atrás do povo. Porque o profeta sabia, igreja, que conscientemente aquele povo inevitavelmente já estava no corredor do juízo de Deus. O que Deus estava esperando? O filho pródigo voltar. O filho pródigo se arrependeu dos seus pecados, olhar para o céu e dizer: eu pequei contra o pai, pequei contra a minha família, eu deveria jamais sair da onde eu saí, voltarei para a casa do meu pai, aonde eu sei que lá tem do bom do melhor. Até os jornaleiros que trabalham para o meu pai estão melhor do que eu. Enquanto a sociedade não vê, meus amados irmãos, que aquele que serve a Deus não está com medo de pandemia, não está com medo da morte, enquanto a sociedade não vem refletir naquele que tem vida com Deus, enquanto a sociedade não olhar para o céu e dizer: eu pequei contra Deus, enquanto a sociedade não vê, igreja, que até daquilo que eles tentam se alimentar, que está faltando em falta, já está faltando alimento, os mercados daqui a pouco, igreja, os preços vão subir lá em cima, ninguém vai ter dinheiro para comprar, serviços, portas estão fechadas. Até quando as pessoas vão se conscientizar, voltar para Deus? Ei, filho pródigo, volta para Deus, reconheça os seus pecados, volta com Deus com verdadeiramente um arrependimento, o genuíno arrependimento que Deus ele quer. O Senhor está convocando a nação inteira, não é simplesmente o Brasil, os 4 cantos da terra, para se preparar para a volta do noivo.
Jesus está prestes para buscar a tua igreja. Jesus só vai levar os lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus não vai buscar a igreja corrompida. A porta estreita continua sendo estreita. Quantos aqueles que estão procurando a porta larga, espaçosa, a porta que não tem doutrina, lá vão ter os pastores que não pregam a verdade, os pastores que não denunciam o pecado. A porta continua estreita. Só vão entrar nos céus lavados, remidos no sangue do Cordeiro. O Senhor está dizendo: filho pródigo, volta enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida. O Senhor está de braço aberto, cheio de amor, para te receber, para ouvir da tua boca, da tua consciência, que você é um pecador, que você errou, que você está com o coração quebrantado, e um coração quebrantado e comprido não desprezará o Senhor. Deus está esperando o teu arrependimento. Deus está esperando o teu clamor. Deus está querendo ouvir a tua lamentação. Deus quer te salvar, quer te libertar. Deus quer tirar, quer arrebatar essa terra para morar com o Cordeiro Santo, o Cordeiro Divino, a qual nós viveremos para toda a eternidade com Jesus. Te aguarda. Jesus está esperando você se humilhar perante a Ele. Amém, meus amados irmãos, nós somos esse tabernáculo de Deus para a santificação, não para a prostituição. Eu digo para você, jovem, o que adianta você proclamar um dia de jejum com seus amigos? Você continua na fornicação, continua na rebeldia, na desobediência, não obedece o pai e mãe, não obedece a liderança de igreja, não obedece a palavra de Deus. O que adianta, oh, minha senhora, meu senhor, o que adianta você orar, proclamar jejum e oração, se continua por trás da pornografia, continua por trás do adultério, continua no engano, continua na lascívia, na prostituição, nos desejos imorais? O que adianta você proclamar jejum neste domingo que passou? O que adianta você orar se você continuar suas práticas libertinosas? O que adianta você buscar a Deus com jejum porque foi greve de fome, se você não se arrependeu dos seus pecados? O verdadeiro arrependimento, ele é seguido com mudança de atitude que realça as intenções internas e comportamento que realça as intenções da parte externa. O verdadeiro arrependimento, Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 17: se vocês aprenderam de Cristo, se vocês aprenderam, porque quem aprendeu de Cristo não anda mais com os gentios, na vaidade nos vossos sentidos, entenebrecido o conhecimento de Deus, distante de Deus, vaidosos. Aqueles que realmente têm vida com Deus, a sua mente foi renovada, a sua mente foi transformada. Quem adulterava não adultera mais. Quem expõe seu corpo à prostituição, à lascívia para ser desejada, ela já não se veste mais com os gentios, entenebrecido o conhecimento de Deus. Agora a mocinha sabe, igreja, que lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que as mulheres têm que se vestir com pudor, com honestidade, com santidade. A mulher agora que expunhava o seu corpo como um monumento, igreja, sendo vice-prostituição, agora ela muda o seu conceito, ela muda a sua forma de pensar. É uma mulher inteligente, não é mais uma mulher insensata, é sensata. Ela já não usa mais o seu corpo para ser cobiçado pelos homens. O homem é a mesma coisa, ele não usa o seu corpo para ser cobiçado. A menininha, a mocinha, já se veste com santidade, já não se veste com um ato de moralidade. O homem, igreja, que bebia não bebe mais, se embriagava não se embriaga mais, ele xingava, falava besteira, palavrão. O seu vocabulário é transformado, mudado pela palavra de Deus. O Paulo vai dizer que seja só as palavras que saem de vossas bocas para aqueles que ouvem, para que haja edificação. O mocinho, igreja, que pintava o cabelinho, parecia um pica-pau todo enfeitado, agora ele serve a Deus com o seu templo para honrar e glorificar a Deus. A mocinha que se pintava todinho, que se adereçava ao seu corpo para ser um objeto de cobiça, agora o seu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, nosso corpo não é para prostituição. Louvado seja Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do Senhor nos ensina, igreja, que o nosso corpo é templo, é santuário do Deus vivo. Aquele que se prostitui
prostitui, ele não se prostitui mais. Aquele que estava atrás da pornografia, ele não fica mais atrás de pornografia, não fica diante, igreja, de imagens de pornografia, de revista de mulheres peladas. Quem é santo, e quem é santo se santifica mais ainda. Mas quem é sujo se suja mais ainda. É o que diz a palavra do Senhor. Quem roubava não rouba mais, quem passava os outros para trás não passa mais, quem saía cobiçando mulher pelada na rua, ele desvia o teu olho dos desejos da carne. Quem está totalmente em Deus, em Cristo Jesus, sua mente é mudada, sua mente é transformada pela palavra de Deus. Quando ele passa pela luta, ele continua engrandecendo, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aquele cuja sua mente é renovada, ele pode passar pela prova, ele pode passar pela luta, ele passa até pelo fome, até pelo vale da sombra da morte, mas ele continua sendo o tabernáculo de Deus vivo, um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Deus quer arrependimento. Que arrependimento é esse, igreja? Que as pessoas são mais amantes de leite de si mesmo. Você que é amante de futebol, você que é amante do Corinthians, você que é amante do Palmeiras, você que é amante do Santos, você que é amante do São Paulo, se arrependa do seu pecado, sai dessa idolatria. A Bíblia diz que não idólatra jamais herdará o reino do céu. Você ama mais um clube de futebol do que a Deus. Você ama mais São Paulo que insistir nessas porcarias do que evangelizar, ganhar almas para o reino do Senhor. Se arrependa dos teus pecados, porque Jesus está voltando. Jesus está à porta para buscar a tua igreja. Que arrependimento é esse? Traz de novela, Big Brother, esses lixos. Você passou um dia de greve de fome para dizer que se arrependeu. Você acha que esse jejum agrada a Deus? Você acha que você está prestando verdadeiro culto racional ao Senhor? Aquela igreja do Antigo Testamento, toda aquela hora de trabalho, de serviço, tinha que servir conforme a vontade de Deus. Agora, a Bíblia diz que nós estamos vendo o cálice da nova aliança, pelo sangue do Cordeiro, pela sua morte na cruz do Calvário. O que não cabia, igreja minha, você juízo, condenação, inferno, desprezo. Mas Deus enviou seu único filho unigênito, Jesus Cristo. Enviou seu filho, igreja, em forma de carne, pereceu sem pecado algum. Ele é santo, morreu pelas nossas iniquidades, morreu pelos nossos pecados para nos salvar, para nos transformar, para que venhamos ter vida e vida com abundância. É certo que alguns de vocês, igreja, não vão aceitar essa pregação, como muitos não aceitaram a pregação de Noé, como muitos não aceitaram a pregação dos apóstolos. Quantos que vão sistematizar o evangelho e vão querer viver da maneira que você quer, achando que Deus é amor, e por ser Deus é amor, você tem que viver uma vida lavoteira, uma vida promíscua, licenciosa, do jeito que você quer. O verdadeiro salvo não é aquele que peca. O verdadeiro salvo é aquele que consentiu dos seus pecados, e aquele que não tem mais uma vida normativa diante do pecado. Quando ele peca, ele sente tristeza. Quando ele peca, se arrepende de verdade. Quando ele peca, é uma tristeza profunda. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus é um povo santo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Beleza, eu vou terminar numa visão bíblica. E nesta visão de Gênesis, Apocalipse, eu lembro daquela palavra Deuteronômio, passei para que as bênçãos terrenas alcançassem aquele povo. E Deus diz em Deuteronômio, capítulo de número 28, se hoje vocês obedecerem todos os meus mandamentos, eu exaltarei vocês mais do que todas as outras nações da terra. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o prudente vê o perigo, igreja, e ele para, ele desvia do perigo. Qual o significado disso? Temor. E eu quero finalizar nessa palavra temor, porque o que Deus, ele pediu para o seu povo em Deuteronômio capítulo de número 28, para obedecer a tua palavra, para que a igreja houvesse um verdadeiro temor diante de Deus pela sua palavra. E eu gostaria, igreja, de você lembrar desta palavra temor,
E quando eu resgatei essa palavra temor, ela é totalmente distinta da palavra medo e da palavra pânico. A palavra temor, igreja, ela vem de uma palavra chamada irer, que também é etimologicamente extraída de uma raiz de uma palavra chamada lirote. E sabe o que significa isso? A palavra irer significa ver. A palavra lirote significa verar. O verbo no particípio futuro do presente, ele está dizendo isso daqui: se vocês guardar toda a minha palavra, então eu exaltarei vocês mais do que todas as outras nações. Quando baseamos no conceito da palavra temor pela palavra de Deus, olha o que Deus nos ensina: por intermédio das minhas palavras, porque foram as palavras de Deus. O Senhor diz: se vocês guardarem toda a minha palavra, olha o que Deus vai dizer, então vocês serão mais exaltados, abençoados que todas as outras nações na terra. O verbo do particípio futuro do presente está dizendo assim, o orador naquele momento está dizendo assim: olha, Moisés, se vocês guardarem a palavra do Senhor, após o discurso ele está dizendo assim, ó, vocês serão abençoados desde quando você prestar atenção na palavra de observar os seus mandamentos dentro de uma situação do presente para o futuro. Ele está dizendo: vamos ver do futuro e verá o que está lá no particípio do verbo, futuro do presente. Ver, presente, está demasiadamente aqui no presente. Ele está dizendo assim: vive a palavra do Senhor, teme ao Senhor teu Deus. Você vai ver que uma palavra de 2 Timóteo, se me falha a memória, no capítulo versículo 7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de equilíbrio, de temor, como diz a palavra do Senhor. Deus não deu espírito de covardia. Medo é diferente. O medo nada mais que uma questão neurofisiológica. Isso é normal. Isso a igreja, é obviamente que isso, ele é de cada ser humano. É um medo vital, indispensável para qualquer ser humano. Isso é vital. Qualquer situação que alguém se encontre, igreja, em um quadro concluído de perigo, risco de morte, vai realçar esse neurofisiológico. Porque é uma situação neurofisiológica. Medo. Ele vai sentir medo de alguma coisa. E o medo, igreja, o que ele vai fazer? Ou ele vai correr, ou ele vai afastar, ou ele vai sair do perigo. Já quando a gente fala do pânico, faz uma pessoa insensata, agir pela emoção, um ser inconsequente. Você lembra do Êxodo? Quando Deus tirou o povo lá do Egito, quando a Bíblia diz que eles se depararam diante do mar, a Bíblia diz que não foi a palavra temor, mas o que houve ali foi medo e pânico. Porque quando eles viram o mar, e quando eles olharam para trás, viu o exército egípcio os perseguindo, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi tão claro e evidente, que a ponto de eles gritarem e dizer: Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui? Não tinha covos suficiente para não ser enterrado lá. Igreja, o medo, o pavor foi tão grande, porque eles sabiam o que eles fizeram. Eles já estavam vendo a morte, eles não estavam vendo a solução do problema, que era Deus. Eles viram toda a evidência da glória de Deus, o poder de Deus, as 10 pragas que Deus mandou no Egito, o juízo de Deus. Era simplesmente, eles clamaram a Deus, igreja, que eles estavam ali no Egito, viram a glória do Senhor, o juízo de Deus, a qual o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para revelar a sua glória. Deus ali, igreja, com o seu objetivo de endurecer o coração daquele povo, do próprio rei do Egito, para revelar o seu poder, a sua soberania, não somente ao rei do Egito, aos 4 cantos da terra. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram diante da dificuldade, quando eles enxergaram o mar, olharam para trás, viram o inimigo, eles não tiveram uma resolução de problema, já se entregaram. E sabe que eles estavam vendo diante do medo, do pânico, a morte. Foram ser inconsequentes e irracionais. Mas a palavra de Deus nos ensina a palavra temor, porque a temor, a palavra Senhor, verá. Nós estamos na seguinte situação, agora no presente. Eu vejo a seguinte forma de viver a Deus pela tua palavra. Eu vejo por intermédio da palavra aquilo que Deus já me prometeu, o que Deus me prometeu, aquilo que eu vou ver para o futuro. Morar com Jesus eternamente. Desde quando eu obedecer a tua palavra, quando eu ver a tua palavra, quando eu examinar a tua palavra, quando eu viver a tua palavra, quando eu for apaixonado pela sua palavra, quando eu acreditar, igreja, aqui de Gênesis Apocalipse, aquilo que Deus nos apresentou, igreja, como os bênçãos para nossas vidas, por intermédio da obediência à tua palavra. Obedeça a palavra do Senhor.
teme a Deus e faz bem. O princípio do conhecimento de Deus, o favor de Deus, são para aqueles que temem o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Fiquem com esta palavra em teu coração. Persevere até o fim. Sejam fiel até a morte perante o nosso Deus. Amém? Eu gostaria que as irmãs viessem aqui e louvassem um louvor. Enquanto aqui, igreja, a gente vamos estar orando, consagrando aqui o pão e aqui também o suco de uva, que vai simbolizar, igreja, o cálice da nova aliança, como o sangue do Cordeiro, e o pão, a carne de Cristo. Amém? Eu já vou aqui abrir, igreja, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Amém? Glória a Deus. As irmãs vêm aqui para louvar o Senhor. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui, tem o pastor Alex. Eu vou pedir aqui para o pastor Alex. Vem aqui o diácono aqui também. Isso. Aí está bom. Só lava a mão, né? Você mais irmãos. Tem água lá, né? Pastor, só tem água aqui, ó. Tá no tanque, não tem água ali? Oi? Ah, sim, tem tudo sabão. Eu tenho. Traz aí, Luiz. Qualquer coisa é uma fogueira. Glória a Deus. Igreja, eu gostaria que os meus irmãos já ficassem em comunhão aí, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver. Amém? Pega aí o suco de uva, pega aí o pão, e você vai colocar nas tuas mãos em joelho agora. Vamos fazer uma reflexão da nossa vida, se está de acordo com a vontade do Senhor. E se não estiver, vamos entrar em arrependimento e buscar este amor, igreja, que ele é completo. Amém? O amor do Senhor, igreja, ele é completo, uma obra completa. Vamos buscar a face de Deus em ato de arrependimento. Amém, igreja? Vamos fazer agora a reflexão do dia do Cordeiro, que ele foi crucificado naquela cruz. Ele se pôs, igreja, em nosso lugar. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, sem reclamar. Seu corpo, igreja, foi moído. Seu corpo foi esfolado pelos nossos pecados. Seu corpo, a qual foi chicoteado ali, igreja, é nada mais que sua carne. Este pão, igreja, como seu sangue escorreu no seu corpo, é o cálice da nova aliança. Nós vamos aqui comemorar a sua morte, porque pela morte de Cristo aniquilou a morte. A morte da morte aniquilou a morte. E pela sua ressurreição nos deu, igreja, com toda a clareza e evidência, que ele é a premissa dos que dormem. E como Cristo nos prometeu, igreja, que nós que estivermos mortos, se ele não vir antes, nós ressuscitaremos com ele na sua vida, na sua glória. Amém? E se estivermos vivos aqui, louvado seja Deus, nós seremos arrebatados com ele no céu, como prometeu que há de vir e buscar a sua igreja. Então nós estamos comemorando, porque o nosso Deus, igreja, não é um madeiro. O nosso Deus, igreja, não é feito de gesso de pedra. O nosso Deus, igreja, ele é o Deus vivo. O Deus da cristandade morreu, ressuscitou, está vivo, está à destra da glória diante do Deus vivo. O nosso Salvador, agora estamos comemorando, igreja, seu triunfo, a sua vitória contra a morte. Agora ressuscitou, está à destra do Pai, a qual nos prometeu que há de vir buscar essa igreja. Agora nós estamos comemorando a sua ressurreição, em breve a sua vinda, a qual a igreja vamos congratular e glorificar nosso Deus pelo teu santo Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em ato de arrependimento. Eu gostaria que o Senhor pegasse aqui nas mãos, né? Vamos levantar para o céu e orar ao Senhor. Amém? Enquanto o pastor Alex, igreja, ele já está aqui, segura nas mãos, assim, pastor. Depois você pode colocar no copinho, tá bom? Isso, pode abrir ele em nome de Jesus. E você que está em casa aí, levanta as suas mãos como um ato, igreja, de não de adoração, mas de louvor. Porque o louvor precede a adoração. A adoração em primeiro lugar é prestar esse serviço agora com Deus. Igreja, para salientar aqui, ó, olha que interessante isso daqui. Olha o que veio aqui na minha mente, né?
Você que trabalha, você ganha um salário integral trabalhando 1 hora, 2 horas, 3 horas, meio período? Não. O seu salário integral, quando você recebe, é quando você prestar totalmente, total suas responsabilidades, as normas da empresa, o seu horário, não é? Por isso que nós falamos que nosso corpo, o templo do Espírito, que precede do Antigo Testamento, realce novo. Amém? Em total igreja, em total vigilância, viemos estar adorando a Deus. Não só em tempo de dificuldade, não só em tempo de pandemia. Amém? É sair daqui, da porta para fora, continuar adorando o Senhor nosso Deus. Amém? Altíssimo e soberano, Deus Pai. Ai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te bendizemos e te louvamos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Graças te damos, a Deus, por esses dias, Senhor, a qual o Senhor proporcionou este domingo, Senhor, de graça, de vitória, de triunfo, de alegria, a qual a sua igreja está reunida aqui, o Senhor, para glorificar o teu santo nome, pela glória do Cordeiro Santo, que vive, que reina e herda para toda a eternidade. Cordeiro de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, meu Deus, por nos dar, Senhor, a vida eterna, por meio, Senhor, do teu sacrifício vicário, e nos dá a chance, a oportunidade, Senhor, do arrependimento, por meio, Jesus, do teu sacrifício vicário. Muito obrigado, Senhor, por nos prometer, Senhor, esta herança incorruptível, que emprega o Senhor divino, Senhor, com grande poder e glória, para buscar, Senhor, na tua igreja. Jesus, estamos aqui, Senhor, meu Deus, agora, Senhor, com o coração quebrantado, por intermédio do teu Espírito, Senhor, pedindo a ti, ó Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, nossos erros, Senhor, perdoa, ó Deus, esse irmão, Senhor, meu Deus, que deixamos a desejar, perdoa, Senhor, meu Deus, por esse irmão, Senhor, a qual nós ofendemos, nos perdoa, Senhor, porque confessamos, ó Deus, que somos falhos, fracos, pobres, pecadores, que somos totalmente dependentes da tua graça, da tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, por intermédio, Senhor, da tua palavra, o tempo a qual o Senhor nos concedeu, para que todo homem, a humanidade, o Senhor, venha se render perante a ti, Jesus, conscientemente, se arrependendo dos teus pecados, Senhor. Eu oro, meu Deus, para aqueles que estão juntamente conosco, Senhor, nesta noite, estão levantando vossas mãos ao céu, estão, Senhor, se humilhando diante de ti, estão confessando teus pecados, pedindo a tua ajuda, ó Deus do céu, pelo teu Espírito, para que o Senhor venha nos santificar, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sangue, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser fiel até a morte, nos ajuda, Senhor, em tempo, Senhor, meu Deus, difícil, nos ajuda, Senhor, meu Deus, segundo a tua misericórdia. E Jesus, consagra este pão, Senhor, Jesus, consagra, Senhor, esse suco de uva, que é o sangue, Senhor, meu Deus, o cálice da nova aliança, este pão, Senhor, Jesus Cristo, que é o seu corpo, Senhor, que foi moído e partido por amor, Senhor, da tua igreja. Ó glorioso Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, seja bem-vindo, seja conosco, Jesus, porque o Senhor é nosso principal convidado. Seja bem-vindo, ó glorioso Deus Pai, seja bem-vindo, ó glorioso Filho do Deus vivo, Espírito Santo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pastor, pode já aí está colocando suco de uva nos recipientes. Meus amados irmãos que nos acompanham por essa live, no intermédio do Facebook, vocês continuem em espírito confuso. Amém, igreja? Alguns podem dizer, pastor, quando vai voltar os cultos novamente? Bom, igreja, as atividades do culto só vão voltar quando nós tivermos a concessão das autoridades públicas para que venhamos novamente abrir essas portas. Amém? Enquanto as autoridades competentes não dar a concessão para que venhamos abrir essas portas, não temos e não podemos, igreja, abrir essas portas. Amém? Quero salientar, igreja, deixar bem claro que a igreja aqui não fechou. Amém, igreja? Nós estamos aqui presente com alguns obreiros, nós estamos aqui dentro da igreja, inclusive as portas abertas, se aparecer alguém para a gente orar, para que a igreja seja instruída na palavra do Senhor, as portas continuam abertas, com exceção. Amém, igreja? Não podemos deixar aglomeração aqui dentro. Nós estamos com toda a eficiência, igreja, segundo os competentes aí, que são as autoridades, né, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde.
prestando todo o sistema da igreja de prevenção de higiene, com álcool, uso de máscara, mantendo mais ou menos 1 metro um do outro. E nós estamos, igreja, seguindo essas normas, amém? Mas nós vamos continuar fazendo os cultos normal, como segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, amém? Hoje, meia-noite, estaremos, igreja, no segundo dia da campanha, amém? Os obreiros, meus irmãos, estarão juntamente conosco, nos ajudando, igreja, nos vossos lares, amém? Eu estarei somente eu e só mais 2 obreiros aqui à meia-noite, orando pelos casais, orando pela família, amém? Nós iniciamos um propósito ontem em favor da família. Acompanha com a gente as orações da madrugada, o clamor da madrugada, que vai ser uma bênção, amém? A oração não está simplesmente, igreja, baseada só no conceito de família. Amém? Vocês colocam aí, por esta causa ele põe de joelho. Coloca também seus pedidos de oração. Faz propósito de oração com a gente. Nós vamos fazer 7 dias. Nós vamos iniciar 7, não vai parar aqui, nós vamos continuar. É 7 dias de oração. Mas a gente sempre estará orando pela família. Sempre estaremos em campanha aqui. Amém? Hoje, meia-noite, estaremos de volta aqui. Prontos aí? Amém? Eu queria pelo menos, igreja, ler primeiramente o texto. Eu já gostaria que o pastor, enquanto ele já está aqui, igreja, com as mãos aqui já ocupadas para servir a ceia, antes de ele servir a ceia, igreja, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia, bem? Na verdade eu vou ler todo ele, que é o versículo, capítulo 11, o versículo de número 17. Acompanhe comigo, igreja, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17, bem? Vou estar lendo aqui. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntar na igreja, há entre vós dissensões. Em parte creio, até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome, outros se embriagam-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que nada têm? O que vós direi, louvar-o-eis nisto? Não louvo, porque eu que recebi do Senhor, porque também vós ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dando graça, a partir disso tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto em todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque nós que julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós junteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vós não os ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for. Amém, meus amados irmãos. Pastor, juntamente ali com o obreiro Diácono Edberto, pode já ali já oferecer o banquete espiritual. Amém? É para anunciar que os outros a gente tira, porque a gente mandou. Amém? Vamos estar louvando o 39 da harpa, amém? 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupa
a Deus. Meus amados irmãos, lembrando, salientando que muitos dos nossos irmãos apareceram aqui. Nós abrimos a porta desde as 3 horas da tarde. Amém. Desde as 3 horas da tarde, igreja. E os irmãos que nós notificamos no nosso grupo. Amém. Vieram aqui na igreja, meus amados irmãos, e um por um, foram levando para suas casas para participar conosco. Amém, igreja? Nesse banquete espiritual santo, nesse santo dia memorial. Tem igreja memorial para nós refletirmos, igreja, o nosso Salvador que triunfou, venceu a morte, ressuscitou, está à destra da glória de Deus Pai e prometeu que em breve voltaria. Amém? Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos participar da Santa Ceia do Senhor, todos em ordem, em comunhão com o Espírito Santo. Abrimos o nosso coração a Deus, fazemos a reflexão da cruz do Calvário, do nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados. Bem, farei o uso do texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11, seu versículo de número 22. Glória a Deus. Não tendos porventura casa para comer e beber, ou desprezar a igreja de Deus, ou envergonhais os que nada têm, que vós direi, louvar vós, ei, isto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, e o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, a noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dando graça, partiu e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Igreja de Deus, podeis-vos participar do santo corpo de Cristo em vossa casa. Esses irmãos que estão reunidos aqui, amém? Podeis participar do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por essa eterna comunhão, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Possamos então, igreja, mais um uso do versículo da palavra do Senhor, em breve participar do sangue do Cordeiro. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 25. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isto em todas as vezes que beberem, em memória de mim. Podemos participar, igreja, do sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Glórias a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Glória, glória, glória. Que glória para a igreja de Cristo, meus amados irmãos. Estamos aqui congratulando com nosso Deus
a qual, igreja, esperamos ansiosamente para o dia da festa, as bodas do Cordeiro. Estamos, igreja, em total sintonia com nosso Deus por Jesus Cristo. Em breve, a qual, igreja, comemoramos eternamente, congratulando com nosso Salvador as bodas do Cordeiro que nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui, igreja, agradecer a Deus por mais um dia nos conceder esta graça, por estar aqui, igreja, para louvar o teu santo nome, glorificar o teu santo nome. Eu quero agradecer, igreja, ao corpo de obreiros que me ajudaram. Eu quero agradecer carinhosamente, louvando a Deus pela vida de cada obreiro que estão aqui nesta noite. Amém, igreja, que estão aqui desde a parte da tarde até agora, estavam servindo, que estavam aqui, igreja, buscando a sua ceia. Os irmãos, outros obreiros que disponibilizaram para ir na casa de quem não pode sair, que são os mais idosos, que estão nos grupos de risco. Amém, igreja? Eu quero agradecer todos os irmãos que estão aqui presentes conosco, os irmãos que estão em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Igreja, se Jesus não voltar, eu estarei aqui meia-noite em ponto, continuando, igreja, a campanha em favor dos casais. Amém? Nós estaremos mais um dia de oração aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Encerramos este culto, igreja, adorando o nosso Deus, louvando o nosso Senhor. Vem aqui as irmãs, o último louvor aí, coloca aí um louvor aí, quem pode ser da harpa, sentir no coração. Vamos aqui encerrar com chave de ouro, louvando o nosso eterno Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode, Senhor Jesus, irmãos. Vamos finalizar com o louvor número 1 da harpa. Amém? Você que está em casa, louve o Senhor conosco. Número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor.
do Senhor Jesus. Encerramos este culto, igreja, ao nosso Santo Deus, em honra e sua glória, em louvor, como foi louvado. Amém? Nos despedimos com alegria, igreja. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo não seja somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos.